Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Nós faremos a leitura, bem também como a exposição da palavra de Deus, do verso 7 ao 30. Marcos, capítulo 6, do verso 7 ao 30, que vai narrar, a morte de João Batista, bem como também o envio dos discípulos de Jesus. E a morte, ou a trágica morte de João Batista, ela está envolta de uma história de pregação, luxúria, ódio, culpa e também discipulado. Marcos, capítulo 6, do verso 7 ao 30. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra de Deus: Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. Recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galiléia, entrou a filha de Herodias, e dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires, mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero, sem demora, me deis num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado.
Amém. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nessa noite nós queremos que o Senhor aplique a Tua palavra aos nossos corações. Que o Senhor fale conosco por intermédio desse episódio, desse triste episódio, em que é narrada a morte do último dos profetas do Antigo Testamento, de como ele foi terrivelmente preso e também assassinado. Ó Senhor, que o Teu Santo Espírito venha falar por intermédio da Tua palavra aos nossos corações. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Em 398 depois de Cristo, finalzinho ali do quarto século, um homem chamado João Crisóstomo, que era de Antioquia, ele assumiu a cátedra de Constantinopla, assumiu como pastor de Constantinopla. E João de Antioquia, ou João Crisóstomo, era um eloquente pregador. Inclusive, Crisóstomo significa boca de ouro, ou João, boca de ouro. Ele era um pregador insuperável, e João, ele não passava a mão na cabeça de ninguém. E ele não era muito politicamente correto. Ele não era um grande diplomata. Então, logo suas pregações começaram a incomodar o chamado Império Bizantino. E os confrontos com a alta corte bizantina foram inevitáveis. Depois, ele ilegalmente, por um grupo de bispos chefiados por Teófilo, ele é exilado, levado para o exílio, com a cumplicidade da imperatriz Eudóxia. Mas logo ele foi reconduzido pelo imperador Acádio, por causa das várias complicações que estavam ocorrendo no chamado Império Bizantino. Quando ele retorna do seu exílio, ele não mudou nada, ele continuou com a mesma pregação. Então, no seu retorno, ele pregando contra os pecados do império, inclusive contra a estátua de prata que levantaram da imperatriz, ele encontra mais confrontos com a alta corte. E antes dele ir para o seu segundo exílio, onde ele vai morrer por consequência desse exílio, já com a saúde bem abaixo, ele pregou nesse texto que nós lemos hoje. E, entre tantas coisas que ele diz, ele proferiu as seguintes palavras: Herodíades já se enfurece novamente se comove, dança de novo, e mais uma vez pede a cabeça de João numa bandeja. Então você vê que alguns séculos após a trágica morte do profeta João Batista, nós temos o mesmo episódio, meio que se repetindo. Dessa vez com João Crisóstomo, um pregador da palavra, um ministro da palavra, devidamente ordenado, que foi exilado por seus inimigos, porque ele pregava contra o pecado. Então veja, meus irmãos, que a pregação do evangelho com fidelidade, ela muitas vezes atrai perseguição. Ela muitas vezes atrai até mesmo a prisão e a morte. Então, diante disso que nós lemos hoje, tenha coragem para anunciar a verdade. Você deve ter coragem para anunciar a verdade. E veja como esse texto, ele é o tipo de texto que diriam para tirar as crianças da sala. Se pedíssemos para as crianças desenharem esse sermão, tem criança que desenha um sermão, né? O que será que elas desenhariam? E talvez alguém que pegasse o desenho das crianças até diria que aqui se prega qualquer coisa, menos o evangelho, que aqui estão ensinando violência para as pessoas, de tão terrível que é esse episódio. E aqui, mais uma vez, Marcos, ele vai utilizar aquela estrutura que a gente, de uma forma vulgar, chama de estrutura sanduíche, em que ele está contando uma história, ele a interrompe, começa a contar outra história, e depois ele volta à primeira história.
E essas histórias, elas são assim contadas porque elas devem ser lidas em paralelo, porque a lição geral, ela deve ser adquirida das duas histórias que Marcos está então relatando. E veja só o que aconteceu aqui. Nós veremos em primeiro lugar a pregação dos discípulos. A pregação dos discípulos, ela está do verso 7 ao 13. Depois nós veremos a reação à pregação dos discípulos. Então nós veremos a pregação de João Batista e a reação à pregação de João Batista. E por fim nós veremos o discipulado. Então veja a pregação dos discípulos, do verso 7 ao 13. Diz assim o verso 7: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Então agora Jesus ele começa, é o início do envio dos apóstolos para a proclamação da palavra de Deus. E ele chama quem? Os 12. E os 12, eles faziam um paralelo também com os 12 patriarcas de Israel, que compunham as 12 tribos de Israel. Então, não à toa, Jesus também chama o quê? 12 apóstolos, para que esse paralelo ele seja, então, feito, conforme nos é revelado no próprio livro de Apocalipse. Ele os envia de 2 em 2. Mas por que de 2 em 2? Isso não significa que só possa ser feita a evangelização de 2 em 2, mas porque no Antigo Testamento o testemunho ele não era dado por apenas uma pessoa, mas tinha que ser mais de uma testemunha. Então eles iam pregar e a pregação serviria como uma forma de testemunho para o povo, inclusive para a rejeição. Quando aquele povo rejeitasse a palavra, aquelas 2 testemunhas os condenariam. Então, por isso, o envio de 2 em 2. E veja que eles recebem a autoridade até sobre os espíritos imundos. A gente vê que a própria ideia de você expelir demônio, de você exorcizar, ela precisa de uma graça especial, ela precisa de uma autoridade especial que os ministros não têm naturalmente. E essa autoridade ela é dada para os apóstolos fazerem aquilo naquele momento. E veja que aqui nós temos os 12 recebendo isso, inclusive o próprio Judas, que era filho do diabo. O Espírito de Deus, ele habita temporalmente, até mesmo em pessoas descrentes, até mesmo em ímpios, até mesmo em filhos da perdição. O Espírito de Deus, ele habita de forma temporal. Isso é muito claro na Escritura, e mais uma vez aqui, nós temos essa graça sendo concedida até mesmo ao falso apóstolo Judas. Agora observe o verso 8 e 9, que diz assim: ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. Em outras palavras, eles deveriam levar somente aquilo que realmente fosse necessário, porque caberia aos que recebessem a mensagem e os mensageiros a sediá-los. Caberia a eles o sustento, o mantimento, aqueles que os recebessem. Então eles ficariam na casa de uns que o recebessem. Quando eles não fossem recebidos, eles deveriam partir então para a próxima casa. E agora veja o verso de número 10. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Então aqui eles tinham que gastar tempo. Era essa a ideia. Eles iam chegar na casa, a casa que os recebesse, eles ficariam ali por um determinado tempo, até que ou eles fossem rejeitados, ou até que chegasse o tempo devido deles se retirarem daquele local. Então, assim funcionaria aquele evangelismo naquele momento. E veja também agora o verso 11: se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, eles iam fazer isso. Mas o que significa isso? O que significa sacudir o pó dos pés
em testemunho contra aqueles que rejeitassem a palavra. Os judeus, principalmente os judeus mais apegados à sua religião, quando eles iam para terras distantes, para terras pagãs, para terras dos gentios, quando eles chegavam em Israel, eles batiam a poeira dos seus sapatos para que nem mesmo a poeira da terra pagã ali entrasse, para que de alguma maneira a terra santa não fosse impura ou não fosse sujada com a impureza do povo gentil. E quando eles então rejeitassem a palavra, que os discípulos de Jesus fizessem aquilo era um sinal claro de condenação para eles. Era um sinal claro de que eles eram tratados agora como os inimigos de Deus. Eles seriam tratados como pagãos. Eles seriam agora os gentios. Então esse seria o sinal de julgamento que eles fariam contra os judeus que não o recebessem. E se você for ler Atos, é exatamente isso que o apóstolo Paulo faz. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 13, do verso 50 ao 51. Atos capítulo 13, versos 50 e 51, que mostram os judeus recebendo a condenação dos gentios. Diz assim a palavra de Deus em Atos 13, versos 50 e 51. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Então você vê que é um sinal de julgamento para o povo judeu, como eles seriam tratados como uma nação inimiga de Deus, e eles receberiam na sua nação toda a vingança de Jesus, porque rejeitaram o Senhor da glória. E veja agora adiante o verso de número 12, que diz assim: então saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Olha só qual era o conteúdo da pregação. A mensagem é de arrependimento. Arrependimento é a mensagem. Não existe outra mensagem a não ser arrependei-vos e crede no Evangelho. E o verso de número 13 diz: expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Veja que as maravilhas que eles faziam: expulsão de demônios e também cura. E eles utilizavam o óleo. O óleo ele era utilizado como um medicamento na época. Mas provavelmente aqui não é utilizado como um mero medicamento, porque as curas eram de fato milagrosas. Eles utilizavam o óleo muito provavelmente como um sinal do Espírito Santo, porque assim era a unção com óleo no Antigo Testamento. Marcos é o primeiro dos evangelhos a ser escrito, e a primeira das epístolas a ser escrita é a epístola de Tiago, que é o outro lugar da escritura que menciona a unção com óleo. Mas depois a unção com óleo ela simplesmente desaparece da escritura, porque aquilo era um período de transição, onde o óleo ainda de alguma maneira remetia ao Espírito Santo. Depois a água substitui esse símbolo no próprio batismo. Então veja como eles ainda utilizavam óleo que era medicinal e também símbolo do Espírito Santo para o povo judeu. E veja também, meus irmãos, que sem o poder de Deus eles não podiam fazer nada, nem mesmo expelir os demônios. Você lerá em outro lugar da Escritura que os discípulos não conseguiram expelir certos tipos de demônio. Por que eles não conseguiram? Porque eles não estavam preparados para aquilo. Então a própria ideia da expulsão de demônios, ela carecia de uma graça especial dada àqueles discípulos. Por isso que não existe mais exorcistas nos dias de hoje. Não tem um oficial exorcista na Igreja de Cristo em nossos dias. Então veja, também aqui algumas aplicações antes de nós partirmos para os próximos versículos. A igreja, ela deve ter cuidado tanto com o corpo como com a alma das pessoas. Por isso que é mencionado tanto a expulsão de demônios
a área espiritual e também a cura, que é a área física. A igreja, ela não é meramente espiritual, ela é primariamente espiritual, mas ela também deve se preocupar com a carne, com o físico das pessoas. E não é à toa que na igreja de Deus deve haver o presbiterato, o ministério da pregação da palavra, e também o diaconato, o ministério que cuida das pessoas, dos doentes, dos mais pobres, o ministério voltado mais para a ajuda social. Na igreja de Deus há essas duas coisas, e nós devemos nos preocupar tanto com o social, como também com o espiritual. Infelizmente, a igreja de hoje, ela tem focado muito no social e esquecido o espiritual. Tem feito ação social, mas não tem pregado a palavra. Tem achado que distribuir cesta básica é evangelismo, e não é evangelismo. Isso, no máximo, leva a pessoa para o inferno com o bucho cheio. Nós devemos entender isso. A igreja, ela tem que focar no lado espiritual e também no lado social ou carnal. E veja como era a mensagem deles, era a mensagem de arrependimento. E quão raramente você escuta nos púlpitos da igreja a mensagem de arrependimento. Como são as pregações? Veja, Jesus te ama, Deus te ama, você é mais raro que o ouro puro de Ofir. É assim que são as pregações. As pregações, elas nada têm a ver com a Bíblia. Não existe o chamado ao arrependimento. Não, o arrependimento, o que significa arrependimento? Conversão. É você estar indo numa direção e virar na direção totalmente contrária. E isso tem faltado nas igrejas. As igrejas têm pregado que o homem é muito precioso, que o homem é o centro de Cristo, um monte de heresias. E não tem pregado sobre o arrependimento. É por isso que muitas igrejas estão cheias. Mas quando se pregar o arrependimento ali, certamente elas se esvaziarão, porque elas estão cheias de bodes, achando que são ovelhas, porque não ouviram ainda a verdadeira pregação do Evangelho. E, seguindo adiante, vejamos agora a reação à pregação dos discípulos, que está do verso 14 ao 16. Diz assim: chegou isto, verso 14, aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Então veja, isso chega a quem? Ao rei Herodes. E aí se espalhou a notícia de que quem era que tinha ressuscitado? João Batista. João Batista não fez nenhum milagre, mas eles entenderam o quê? Bom, mas então por que ele agora está fazendo muitos milagres? É porque ele, como ele ressuscitou, agora operam forças miraculosas nele. Aí diz o verso 15, o que outras pessoas entendiam disso? Outros diziam: é Elias, e ainda outros: é profeta, como um dos profetas. Então algumas pessoas diziam: olha, na verdade não é João Batista que ressuscitou, não, é Elias. Por que eles mencionam aqui o profeta Elias? É importante você lembrar que Elias, ele foi aquele grande profeta do Antigo Testamento, talvez o mais lembrado de todos os profetas. E Elias, ele se opõe ao perverso rei Acabe e também a Jezabel. E Elias, ele não morre, ele é um dos homens do Antigo Testamento que não morre. Ele sobe aos céus em um redemoinho. E veja que como Elias não morreu, e existia uma profecia de que Elias iria abrir o caminho para o Messias, eles pensavam: bom, esse aí foi o Elias, que não morreu, voltou para a terra e está abrindo o caminho para o Messias. Só que a gente sabe que o Elias, que haveria de vir, não é literalmente o profeta Elias, mas é alguém que pregaria pelo mesmo espírito de Elias. E quem era o Elias, prometido no Antigo Testamento? Era o próprio João Batista.
E as pessoas estavam achando então que era Jesus. E já outros diziam, não, ele não é nem João Batista, não é nem Elias que veio, ele é só um profeta como foram os outros profetas, Ezequiel, Isaías e tudo mais. Veja, todas essas são opiniões boas a respeito de Jesus, mas todas elas são opiniões erradas. Todas elas levam para o inferno da mesma forma que quem odeia Jesus. Ter opinião boa sobre Jesus não é o suficiente. É preciso ter a opinião certa sobre quem é Jesus. E as opiniões eram boas, porém eram opiniões erradas. E aí veja então o verso 16: Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Vamos aqui primeiro dizer quem foram os Herodes. Existe um monte de Herodes, na Bíblia mesmo tem um monte, e na história então, às vezes isso confunde as pessoas. Nós temos o chamado Herodes o Grande. Herodes o Grande, ele era rei quando Jesus nasceu, e esse homem ele era completamente insano. Herodes, ele tinha muito medo de perder o poder, ele casou-se 10 vezes, ele teve muitos filhos com muitas mulheres diferentes, ele matou alguns de seus filhos, com medo que seus filhos tomassem o trono, e Herodes, ele foi um grande político. O templo de Jerusalém foi reformado e ampliado por Herodes o Grande. Ele construiu Cesareia de Filipe, ele construiu muitos palácios. Então esse é Herodes o Grande. Quando os magos vêm do Oriente e perguntam: já nasceu o rei dos judeus? Onde ele está? Herodes logo pensa o seguinte: nasceu o rei sou eu. Então ele promove a perseguição infantil, com medo de um recém-nascido tomar o trono dele. E por isso ele promove aquela matança toda na região ali de Belém. E esse Herodes, ele morre. Quando Herodes o Grande morre, o seu reino é dividido em tetrarcas. Um tetrarca é um governante de uma quarta parte. Uma parte fica com Arquelau, que depois é deposto e assume Pilatos, e uma das partes fica com esse Herodes aqui, que é filho de Herodes o Grande. Esse é o chamado Herodes Antipas. E além de Herodes Antipas, 2 outros filhos de Herodes é preciso serem mencionados aqui: Aristóbulo e também Filipe. E Filipe, aliás, Aristóbulo, ele tinha uma filha. E a filha de Aristóbulo se chamava Herodias, que é a mulher que vai aparecer aqui nesse relato. Então, Herodias era neta de Herodes o Grande. Portanto, ela casou-se com o seu próprio tio. Mas, pior do que isso, né? Ela casou-se com Herodes Filipe, que era meio-irmão de Aristóbulo. Enquanto Aristóbulo era filho de Mariane I, Filipe era de Mariane II. Então veja, era uma mulher que casou com seu meio-tio, Herodias. E aí o que acontece? Herodes Antipas vai um dia visitar Filipe, seu irmão, se apaixona pela mulher de seu irmão, ela por ele. Então ambos se separam. Herodes Antipas, a essa altura, era casado com o filho de um rei árabe, e então, o que acontece? Eles se casam. Então, você vê que é um casamento completamente errado. Ela larga o seu meio-tio para casar-se com um dos seus outros tios, e isso era absolutamente condenável. Então, você vê que tipo de família é essa? É uma família de malucos, é uma família que não tem piedade, que persegue e que mata também os seus inimigos, inclusive os da própria casa. É com esse tipo de gente que João está lidando nesse momento. E então, seguindo adiante, você vê o seguinte, que João, ele de alguma maneira afetava a consciência de Herodes Antipas.
Herodes Antipas, ele estava pensando o seguinte: rapaz, o João que eu matei, ele ressuscitou, e ele voltou para puxar minha perna. A ideia é basicamente essa, que ele havia voltado e estava atormentando ali a consciência de Herodes. E veja então, meus irmãos, como João ele vai condenar esse pecado. Ele condena aquele pecado e ele é decapitado por causa disso. E a sociedade ao nosso redor, ela pode até nos dizer que certos relacionamentos eles são amorosos, eles são verdadeiros, enquanto eles não são. João Batista foi morto porque condenou o relacionamento do rei. E você tem condenado também o pecado? Você tem condenado, por exemplo, o homossexualismo. O homossexualismo na nossa sociedade, ele é imposto pelos filhos do maligno de que maneira? Não, é o amor. Veja, o amor vai vencer. Que mal há se duas pessoas se amam e se juntam? O que é importante é o amor. Falso. Deve ser condenado. Deve ser condenado por todos os ministros. Todos aqueles ministros que não condenarem isso deverão ser taxados de falsos mestres, de falsos profetas, de covardes. Porque se a Bíblia diz que é abominação, é abominação. E Herodias e Herodes não podiam se justificar de porque eles se amavam, então tudo aquilo estava correto. Aquilo era errado em 3 sentidos. Primeiro, ele tomou a mulher de seu irmão. Isso não podia. Ele não podia, a Bíblia condena em Levíticos, você casar com a mulher de seu irmão enquanto ele ainda estiver vivo. Em segundo lugar, era um relacionamento incestuoso. E em terceiro lugar, era um relacionamento de adultério. Apenas em condições muito especiais é que o divórcio ele é permitido. E não era esse o caso. E João Batista condenou. Então, se a Bíblia diz que o homossexualismo é abominação, nós devemos dizer o mesmo que o Estado, mesmo que os governantes legislem a favor disso. E talvez, com o tempo, haja até perseguição, exatamente por isso. E, de fato, nós não devemos nos calar diante do pecado. E veja também como a consciência de Herodes o fazia sentir culpa. Era a consciência de pecado. Ele sabia que estava errado, ele sabia que tinha feito errado, e ele tinha medo de João Batista, mas ele não ouviu a sua própria consciência. E isso não adianta. Os ímpios, eles têm a consciência de que eles estão em pecado, de que eles estão errados, mas eles não escutam a sua consciência. Então isso também não adianta, isso só serve para atormentá-los cada vez mais. Se a sua consciência lhe acusa de pecado, ouça a sua consciência. E agora, do verso 17 ao 28, nós temos aí todo esse relato, né? Diz assim o verso 17 e 18: porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere, pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Tudo aquilo que a gente já mencionou aqui, que João fez, pregou contra o pecado. Então ele primeiramente foi preso. Olha só como se dá a morte deles. Diz assim o verso 19: e Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Veja, Herodias não estava satisfeita apenas com a prisão de João. Diz o texto que ela odiava João. E por que ela odiava João? Porque João condenava o casamento dela, ela tinha medo que Herodes Antipas a largasse. Então ela queria o quê? Matá-lo. Não é suficiente esse homem estar preso, esse homem precisa estar morto. Aí diz aí o verso de número 20: porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança, e quando o ouvia ficava perplexo, escutando de boa mente. Então veja como Herodes, ele até escutava João Batista. Herodes, ele até gostava de escutar João Batista, mesmo ele sendo confrontado,
Ele entendia que João era um profeta de Deus, e ele tinha medo de mexer com o profeta de Deus. Inclusive, o texto dá a entender que a própria prisão de João era uma forma de Herodes preservar a vida dele, para que Herodias não o matasse. Então, veja, ele gostava de João. Aí, olha só o que acontece agora no verso 21. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, deram um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia. Então, veja, chegou o quê? No verso 21, um dia favorável. O que significa isso? Para quem era esse dia oportuno? Esse dia era oportuno para Herodias. E aqui a gente vê que ela já vinha há muito tempo tramando uma maneira de matar João. Então, quando chega a festa de aniversário de Herodes, ela logo percebe: o dia chegou, a hora é agora, essa é a oportunidade de eu realizar os meus desejos e então matar ao profeta de Deus. E veja, aí a continuação diz o verso de número 22, entrou a filha de Herodias e dançando agradou a Herodes e aos seus convívios. Então disse o rei à jovem, pede-me o que quiseres e eu te darei. Então entra a filha de Herodias. Quem é a filha de Herodias? Aqui não tem o nome dela, mas o nome dela é Salomé. Salomé era filha de Herodias com Filipe, irmão de Herodes Antipas. Ela não era filha de Herodes Antipas, filha de Herodias. Então, essa menina deveria ter por volta dos seus 12 a 14 anos, que era a época ali mais ou menos em que as mulheres casavam, né? Então, ela faz ali o que? Ela entra e faz uma dança na presença de todos. E ali, com certeza, era uma dança sensual. Ela deveria muito provavelmente ter dançado seminua, como era costume naquela época, né, nessas grandes festas dos reis, e ali ela agradou todos os homens. A ideia ali era que todos a desejaram, inclusive Herodes Antipas. E veja que tudo isso foi planejado pela mãe dela. Isso não foi aleatório. Ela planejou tudo isso, a tal Herodias. E aí Herodes ele não era literalmente rei, ele era um governador, né? E o que é que ele faz aqui? Ele usa um provérbio, que quer dizer mais ou menos o seguinte, pede o que você quiser, eu vou te dar. Aí ele usa a expressão, até mesmo que seja metade do meu reino, mas ele não tinha tal autoridade para isso, era um provérbio utilizado na época. Então veja, o verso agora seguinte ao que a gente já leu. Veja o verso 23. E jurou, se pedires, mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Ele usa esse provérbio. E no verso 24 diz assim, né? Saindo ela, perguntou à sua mãe, que pedirei? Esta respondeu, a cabeça de João Batista. As mulheres, elas não jantavam na mesma sala que os homens, ali no palácio de Herodes. E a mãe dela, de alguma maneira, sabia o que estava se passando ali. Então, a menina, ela vai até a mãe. Ela diz, olha, dancei e ele me pediu para me pedir qualquer coisa. O que eu peço? E aí foi a oportunidade perfeita. O plano da mãe deu tudo certo. Ela disse para ele, ela pedir a cabeça de João Batista. E olha só como essa menina era pior do que a sua própria mãe. Diz assim o verso 25, no mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse, quero que sem demora me dê num prato a cabeça de João Batista. Então veja a perversidade dessa adolescente. Volta correndo. Ela quer naquele momento, sem nenhuma demora, que a cabeça de João Batista seja servida em uma bandeja. E olha só a continuidade, diz o verso 26, entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar.
a alegria ela foi transformada em tristeza. Foi isso que aconteceu. E ele preservou a sua própria reputação, ao invés de preservar a cabeça de um homem justo, a cabeça de um homem preso injustamente, e que seria então condenado à morte. E diz assim o verso 27, e enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. Essa morte por decapitação, ela era imposta a cidadãos romanos e também a pessoas que tinham uma alta reputação social, que era o caso de João. Para aqueles que não eram romanos, utilizava-se a crucificação, que era para a pior espécie da humanidade, era crucificada. Então veja que João, ele é o quê? Decapitado pelo carrasco, que traz a cabeça dele, num prato como mandara o rei. E diz o verso 28, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Então pense naquela jovem, ela recebe em uma bandeja a cabeça de um homem que acabara de ser decapitado, com sangue vivo ainda, com os olhos fitos no rosto dela. E qualquer um da gente que recebesse um negócio desse, certamente até desmaiaria. Mas essa menina, não. Ela recebe de bom grado a cabeça de um profeta de Deus em uma bandeja. E ela leva e entrega justamente para quem? Para a sua mãe. Uma geração passando a outra, mostrando a malignidade daquelas mulheres. E assim aconteceu. Uma grande maldade. Uma geração levando maldade a outra geração. E meus irmãos, aqui nós devemos ter muito cuidado com os votos precipitados, como foi esse voto de Herodes. Ele fez um voto precipitado em que ele deveria ter recuado e ele não recuou. E a Bíblia por várias vezes nos alerta sobre votos de tolo, sobre votos completamente precipitados, como foi aqui o de Herodes. Veja como aqui existe uma festa de luxo, uma grande luxúria, um grande ódio e uma culpa são transmitidas nesse texto. No meio de uma luxúria, movido pelo ódio de sua esposa, ele logo percebe que fora sua esposa que planejou isso. Herodes manda decapitar a cabeça de um homem justo e a culpa afeta a sua consciência. E veja, meus irmãos, estamos chegando próximo aí da época do Natal. Natal é o dia da festa, né? É a luxúria da carne, é o desfrute dos prazeres, é disso que de fato se trata. Não se trata de Cristo, nunca se tratou de Jesus Cristo. Jesus Cristo é pretexto para a festa mundana. E porque de fato Jesus veio ao mundo? Ele veio ao mundo para nos libertar disso. Mas as pessoas, elas entendem Jesus como um mero menino, engraçadinho, que nasceu, e nós vamos celebrar o Natal, mas nós nem sabemos quem é Jesus, nós não sabemos se ele é um profeta, nós não sabemos se ele é Elias, nós apenas vamos usar dessa data, que nada tem a ver também com o nascimento de Jesus, para os nossos próprios prazeres. Mas Jesus veio a este mundo para salvar os pecadores, nos levar para o céu, e nos salvar exatamente desse tipo de gente, que pede a cabeça de seus profetas, em uma data determinada, dizem, servi-lo. E veja como nós precisamos de pregadores, como foi João Batista, pregador destemido, que não tem medo. E aqueles que pregam a verdade, eles serão odiados, assim como Herodias odiou a João Batista. E as pessoas odeiam você? Ai de ti, se ninguém te odeia. Ai de ti, se os filhos das trevas gostam de você. Se todos eles lhe têm por bem, se todos eles lhe querem bem, se você não tem inimigos,
talvez seu inimigo seja Deus, porque aqueles que falam a verdade certamente encontrarão ódio das pessoas, e as pessoas tramarão lhe derrubar, e elas tramarão fazer o mal contra você, e isso Jesus já havia alertado há muito tempo. E nós devemos também ter cuidado com a raiva, coisa que Herodias não teve. Ela alimentou, ela incendiou aquele ódio que tinha no coração dela. E o resultado foi matar um homem justo. Não alimente a sua ira. E veja também, meus irmãos, como é interessante que a imoralidade e a violência, elas caminham juntas. Não somente nesse texto, mas em outros textos e até na vida cotidiana. A luxúria, a imoralidade, ela anda junto com a violência. Quando acontece algum crime, de um homem matando a mulher ou a mulher matando o homem, o que é que geralmente está envolvido? Pecado de imoralidade, o pecado da traição. Antigamente, hoje deve ser da mesma forma, né? Quando se via duas mulheres brigando na escola, nos tapas, já se sabia que era por causa de algum homem. Então veja, a imoralidade, ela produz o quê? A violência. E basta você ligar a televisão e você verá vários e vários crimes relacionados à imoralidade. Algumas pessoas, assim como Herodes, elas têm fascínio pelo cristianismo, fascínio por ouvir a lei de Deus e até mesmo ouvir sobre o inferno e julgamento, mas no entanto elas não se arrependem, elas não fazem nada em relação ao evangelho, e isso não serve de absolutamente nada. Do que adianta você ouvir o evangelho se você não faz nada em relação a ele? E esse foi o grande problema de Herodes. Ele tinha um pecado de estimação, ele não queria desistir do seu pecado. E você tem pecados favoritos? Você deixa de seguir a Deus por causa de determinados pecados? Então o seu fim será o mesmo de Herodes. Ele poderia ter resistido e livrado a cabeça de João, mas ele manteve o que? A sua dignidade. E é incrível como os homens, eles fazem qualquer coisa para manter a sua boa reputação, para manter a sua dignidade diante dos outros. E para citar apenas um exemplo prático, quantos jovens entram nas drogas porque eles querem agradar os seus companheiros? Porque eles não querem se sentir caretas diante dos outros. Então, no meio dos seus amigos, eles são influenciados a usarem drogas. E eles usam drogas. E eles se viciam. E eles têm suas vidas destruídas por causa disso. Numa falsa tentativa de serem vistos como os machões perante os seus companheiros. E aqui nessa cidade há milhares de pessoas assim, com suas vidas afundadas em vício de álcool, em vício de drogas e em tantos outros vícios dos quais elas não conseguem se libertar. Para manter sua reputação, os homens fazem qualquer coisa. E Herodes, ele queria muito ver a Jesus. Você for ler os relatos paralelos, vai dizer que ele queria ver Jesus, se encontrar com ele, ver mesmo se era João Batista. E esse homem se encontrou com Jesus. Você for ler Lucas 23, você verá que Jesus é levado perante Herodes Antipas. E sabe o que é que ele fez? Ele fez várias perguntas para Jesus, e Jesus não respondeu nenhuma sequer. Jesus não falou com ele. Ele teve o profeta João para ouvir. E ele queria que Jesus realizasse algum milagre para ele ver. E Jesus simplesmente não disse uma palavra sequer. Um desprezo total pelo assassino do profeta. E sabe o que Herodes fez? Juntamente com seus homens? Zombaram de Jesus. Foi exatamente o que esse homem fez. Lá o texto diz que ele e seus homens zombaram de Jesus. E aí, nos dois últimos versos, nós temos a coragem para o discipulado. Verso 29 diz assim: os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram,
levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Você vê o cuidado dos apóstolos, aliás, dos discípulos de João, mesmo após a morte, o cuidado com o corpo. Eles não tinham a cabeça, mas eles vão lá, recolhem o corpo e levam por si. E que coragem é para esses homens? Veja, eles eram discípulos de João. Isso significa que a pregação deles, aquilo que eles acreditavam, era igual ao que João acreditava. E eles foram lá no palácio, onde o seu líder tinha acabado de ser decapitado. Eles não se importaram se Herodias dissesse: vamos matar também os discípulos. Afinal de contas, eles vão dizer as mesmas coisas contra mim. Mas eles vão lá até seu mestre. Eles recolhem o corpo e o depositam no túmulo, porque eles acreditavam que um dia João de fato ressuscitaria. E o verso 30 diz assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Agora Marcos vai relatar a volta do envio dos discípulos, relatando tudo o que eles fizeram. Mas por que então que Marcos ele coloca a história de João justamente entre esse discipulado, entre os discípulos? A mensagem, meus irmãos, ela é muito clara. A mensagem que Marcos quer transmitir aqui, e que foi transmitida para os apóstolos, e deve ser transmitida para você, é que João Batista ele teve a cabeça arrancada por falar a verdade. Você está pronto a sofrer o mesmo? Você está disposto a ter o mesmo fim? Jesus enviou a pregá-los, mas aqui ele está mostrando o que aconteceu com João Batista, que falou a verdade. Você realmente tem coragem de enfrentar isso? Ou você é covarde? Os covardes ficarão no lago de fogo, vai dizer o livro de Apocalipse. O discipulado, ele não é para covardes, ele é para pessoas corajosas. Os discípulos teriam essa mesma coragem? João estava preparando o caminho que Jesus posteriormente também prepararia para os apóstolos e teria também um fim de morte. Mas veja o que aconteceu quando Jesus morreu. Veja como os discípulos, eles não tiveram a dignidade que eles deveriam ter com seu mestre. Avance as páginas de Marcos para o capítulo 15, finalzinho do Evangelho de Marcos, no capítulo 15, no verso de número 42. Como eles não aprenderam a lição. Diz assim o texto, Marcos 15, 42. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha. E rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Veja, os discípulos de Jesus não tiveram nem coragem de ir pegar o corpo de Jesus. Se fosse depender dos seus discípulos, Jesus teria ficado lá por muitos dias, estirado naquela cruz. Eles não tiveram nem a mesma dignidade que os discípulos de João. E para concluir, meus irmãos, Herodes ele foi derrotado por seu antigo sogro em uma guerra da mulher que ele abandonara. E algum tempo depois, essa mesma mulher dele, Herodias, a convenceu de ir até Roma, ao imperador Calígula, e pedir a Calígula um rei. O irmão de Herodias, Antipas I, envia uma carta contra Herodes, o rei Agripa I, envia uma carta contra Herodes Antipas, e ao invés dele receber um reino, ele é exilado.
ele é levado para uma prisão em Lyon, na França, do outro lado do império, onde ele passou o resto de sua vida, ele e sua mulher, presos no cárcere até a morte pelo imperador de Roma. E toda a população da época não teve dúvida que quando Herodes perdeu a guerra, aquilo era um juízo de Deus contra ele, porque ele matou João Batista. Isso é dito, por exemplo, pelo historiador judeu Flávio Josefo, que ali fora um juízo de Deus. Então veja de que adiantou tudo isso, de que serviu toda a ambição. Certamente o julgamento de Deus chegou, mas esse não era o fim de Herodias e Herodes. Depois viria o tormento eterno, depois eles chorariam lágrimas no inferno eterno, rangendo os dentes, de onde eles jamais podem sair, de onde não adianta mais haver arrependimento, de onde não há nem mesmo uma gota d'água para refrescar a língua deles. Foi isso que eles receberam. E aí você pode dizer, bem, seja lá o que for que Herodes fez, eu não faria algo parecido. Eu nunca arrancaria a cabeça de um profeta de Deus. Ora, mas isso é falso, absolutamente falso. Porque foi pelos nossos pecados que Cristo foi crucificado. E a Escritura diz que todas as vezes que você não crê em Cristo, você novamente crucifica o Filho de Deus. É isso que de fato acontece. Cristo que se humilhou, abandonou o seu lar celeste e morreu, e você o despreza, você novamente o crucifica. E você deve pensar que foi um fim triste para João, um trágico fim. Um profeta de Deus, um homem que só pregou a palavra de Deus, um homem que dedicou sua vida toda a Deus. Ele foi preso injustamente e ele teve a sua cabeça arrancada, sem nem ter explicações. O que um homem desse poderia pensar de seu Deus? Como um homem desse poderia ser profeta de um Deus que permitiu tais coisas e tais coisas com ele? Isso você só considera isso se você achar que esse mundo é o que realmente importa. Mas não é esse mundo que realmente importa. Veio o fim para João. João morreu. E logo ele abriu seus olhos no céu. Porque aqueles que creem em Cristo, ainda que morram, eles de fato viverão. O máximo que a morte pode dar aos filhos de Deus é o céu. O máximo que a morte pode dar é a vida eterna. E Herodias e Herodes, onde eles estão? Na condenação. Enquanto João se assenta com Cristo, onde ele de fato será ressuscitado no fim dos tempos, e sua cabeça certamente voltará ao lugar. E tudo aquilo que parece não fazer sentido aos olhos humanos, toda a injustiça do mundo, ela fará total sentido. Porque de fato não permanecerá nenhuma injustiça, seja no céu ou seja no inferno, quando Jesus Cristo de fato voltar, para exercer o juízo sobre os homens. E a única solução para você é se apegar a Cristo e mudar de vida, se arrepender dos seus pecados. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nessa noite nós aprendemos com Herodes, com Herodias, com João Batista, com os discípulos, verdades a respeito da Tua palavra. Senhor, nos dê a coragem de João Batista, a coragem do nosso Mestre Jesus, para pregar a verdade, para enfrentar mesmo os poderosos desse mundo, para não nos calarmos diante do pecado, para denunciarmos o pecado, mesmo que isso custe a nossa própria cabeça, Senhor. Senhor, nós sabemos que o Senhor é misericordioso e que depois desse relato, todas as curas de Jesus estão relacionadas à cabeça, mostrando que Ele vai nos ressuscitar. Porque todas essas curas dos olhos, dos ouvidos, da boca das pessoas simbolizavam de fato que mesmo que nós perdemos a cabeça, Ele pode restaurar.
E todas essas curas vão culminar com a ressurreição. E, Senhor, que nós possamos crer nisso, olhar para isso e com coragem falar a verdade. Doa quem doer, custe o que custar, porque nós estamos nesse mundo de passagem e sabemos que poucas horas de sofrimento aqui não se comparam à eternidade de alegria. Da mesma maneira, poucos momentos de alegria aqui não se comparam com a eternidade de sofrimento no inferno. Que o Senhor nos livre da condenação vindoura e que nós possamos nos arrepender de nossos pecados e nos voltar para Cristo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.